E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estamos aqui para reagir a esse vídeo aqui do Josão, que é Vasco. Vasco 4, Maricá 2. Vasco vai ganhar tudo em 2026. Então, galera, eu tô tendo que adiantar muitos vídeos, 4 no total, esse mais 3. Então deixa o like, se inscreve no canal e bora reagir e entender o porquê que o Vasco vai ganhar tudo em 2026. Eu, como vocês sabem, sou, né, que tem gente que não sabe, sou torcedor do Palmeiras. É verde essa camisa, e nem é do Palmeiras, é do Goiás. E eu torço pro Vasco também, né? Se um dia o Palmeiras não existisse, eu torceria pro Vasco. Então, galera, já deixa o like e se inscreve no canal e bora para esse vídeo super da hora do Josão Futebol. Calma aí, galera, só vou aumentar um pouco aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir. Já começa aqui com a seguinte pergunta: esse é mais um ano dessa imagem aqui de Diniz sofrendo e da gente passando raiva de possíveis memes? Ou dessa vez vai ser o ano que tudo vai dar certo e a gente vai ganhar pelo menos alguma coisa? Hoje eu vou tentar, sendo bem realista e dando uma espécie de spoiler aqui, eu vou tentar trazer o lado mais negativo, eu vou mais cornetar do que qualquer outra coisa, e na próxima oportunidade, no próximo vídeo, aí eu trago o lado mais benéfico, o lado mais positivo. Hoje vamos mais ficar no pé aqui, beleza? Ó, galera, se eu não sei, eu sou inscrito, tá? Mas eu não sei se ele já postou. Até porque esse é o último vídeo que ele postou, que faz 3 dias. Então, quando sair, eu já salvo o vídeo pra reagir com vocês. Por que, que o Vasco vai ganhar tudo em 2026 da forma positiva? Então, já acompanha aqui o canal que vai ter vários reacts e tier lists e vários vídeos da hora. Combinado isso, então vem comigo, cara. O que a gente tem? Primeiro que do nada o Diniz decide vir com um time completamente titular. Eu falo que do nada porque não é normal. O Flamengo, por exemplo, tá jogando com um time de base, com um time C, tá ligado? E o Botafogo, eu acho que também. A gente fez isso, por exemplo, ano passado, só que eu acho certo, e eu já começo aqui elogiando essa parada de, sinceramente, os caras não estão merecendo moleza, não. Já começo o ano de uma vez, porque esse é um ano meio complexo, porque tem a Copa do Mundo no meio dele, e, cara, quanto antes você começa a levar a sério, antes você chega no que seria ali o auge da temporada. Faz sentido, e olha só, não tô falando, eu já falei, né? Eu sou torcedor do Vasco, né? Eu só não acompanho muito, porque eu acompanho mais o Palmeiras. Né? Mas eu sou torcedor do Vasco e eu queria falar que pro Vasco aí foi bom mesmo. Eu concordo com ele, porque, mano, o Vasco tem que já, ó. Enquanto os outros times estão na moleza, colocando o time de base 6 lá que ele falou, o Vasco já tá começando com o time titular, então é bom. E mesmo que o time titular tomou 2 do Maricá, que eu sei, nem sei da existência desse time. Disso, enfim, eu julgo como correto essa decisão de já começar desde o início levando a sério, porque eu entendo que a gente não pode se dar o luxo de não dar mais férias pros caras aí, dar férias aí pra eles, e depois a gente tira tudo no lugar. A gente não pode se dar esse luxo, não. Enfim, por causa disso, com esse time aqui, Léo Jardim, com essa Robertina, com Lucas Piton, com esse de contrato de empréstimo renovado, e a gente vai projetar o Vasco no próximo vídeo do Carioca, vai saiba com esse de contrato de empréstimo renovado, já Mendes, Barros e Coutinho, e provavelmente esse será o nosso meio de campo, não deve ter alteração. Mano, o Cuesta é aquele lá que jogou no Inter? Na Inter? Não, no Inter aqui do Brasil. Foi esse Cuesta, mano, que eu não lembro aí. Talvez acho que tem um jogador que tem um nome parecido, eu não lembro agora. E o Felipe Coutinho também sou muito fã. Tamo junto, Felipe Coutinho, deixa o like no vídeo. No ataque, hoje a gente tinha Nuno, Andrés Gomes e Ryan. Eu falo no ataque, eu dou a entender que teremos alteração daqui a pouco, porque muito provavelmente, falaremos disso nesse vídeo, vou dar minha opinião, o Ryan deve sair e deve vir o Brenner no lugar dele. A gente vai falar disso daqui a pouco. Antes, cara, uma coisa que talvez você não tenha notado, o primeiro ponto é, eu acho legal a gente já começar a titular, o segundo ponto é, não tem Matheus França nem no banco de reservas. Eu não sei se por acaso teve alguma lesão que não foi notificada, mas só é que nem no banco ele ficou. E a gente está falando de um cara que corre voado, que tem salário milionário, que não estava dando certo no passado, que começa fora até do banco. Novamente, existe a possibilidade de lesão, mas se não for isso, se for opção técnica, tem que ralar, né? Você não pode ficar pagando um milhão por um cara que nem está entrando. E tá certo de não entrar, porque eu mesmo tinha expectativa nele, e já subi isso em vídeos anteriores, mas eu também tinha meu certo todo mundo viu que raiva ele me fez na final da Copa do Brasil. Enfim, hoje, cara, estreia da Nike. Inclusive, eu reagi ao vídeo da final da Copa do Brasil. Foi um vídeo que mais viralizou aqui no canal, então já vai lá ver. Não é um vídeo muito longo, não é um vídeo chato, então pode ir lá ver, galera, que tá bem da hora. Aí. E eu estou aqui me despedindo com a capa. Essa aqui é mais uma camisa muito bonita, essa aqui é de pré-jogo, tá ligado? E a capa segura em muita coisa. Eu posso até falar aqui, eu vou tirar um momento. Esse tá sendo. Mano,
As camisas do Vasco eu quero comprar um dia. São muito bonitas. E eu queria, tipo, é muito bonita, mas um negócio diferente na camisa deles, tipo, uma faixa assim, tipo essa do Barcelona, com essas faixas aqui brancas e as outras pretas. Não tem como errar, mano. A camisa do Vasco, qualquer coisa vai ser bonita, mano. Acho que a gente vai acabar falando mais e tal. O Vasco estreou hoje com o uniforme preto, ainda não tem o anúncio oficial do branco, mas o preto é esse aqui, a gente tem aqui em detalhes. E aqui, cara, eu queria conversar com Bonito, você, mano, não tem jeito. torce com o Vasco, torce pro Vasco, mas pra você que não torce, tá só vendo aqui de curioso. Eu acho que dá pra gente combinar assim, as camisas do Vasco com a Nike estão mais bonitas ou mais feias? Estão mais feias. Assim, a capa, apesar de pagar muito menos, Não, tipo assim, eu acho que não tem como ficar feia. Mas essa daqui tá bonita. Mas as da capa ficava bonita também. Essa daí que é de pré-jogo, mano, é bonita de cinza. Que é cor de pijama. de qualquer forma, por mais que eu julgue que a Nike tá fazendo coisa mais feia, eu acho que é verdade. Tá bom ver a Nike, porque o Puma ganha dinheiro. O Vasco tá precisando de grana e a Nike paga muito mais. Dito isso, apesar da Puma pagar uma miséria, da Puma, da capa pagar uma miséria, cara, a capa, ela dava história pra camisa do Vasco, ela fazia camisas ricas em detalhes. Eu quero fazer um vídeo curto falando mais sobre isso, ranqueando qual eu gosto mais e menos. E assim, é Legal, tá? um sonho de criança ver o Vasco na Nike. E o Vasco começa com a Nike com essa camisa preta aqui. Se você olhar em detalhes, tá aqui e tal. Cara, essa foto nos mostra que assim, a Nike tá fazendo o básico do básico. É feio? Não. Porque o básico, e o básico do Vasco dificilmente vai ser feio. Agora, é bonito? Acabei de falar isso. A camisa branca, que a gente vê ela daqui a pouquinho, ela é um pouco mais bonitinha, mas isso aqui, tipo assim, chega quase a beirar a preguiça, tá ligado? É um trabalho um pouco. Tipo, só jogou lá. Assim, o chat GPT seria mais criativo. É complicado, mas não. Mano, eu vou fazer uma camiseta do Vasco. No chat GPT vou colocar aqui, ó. Falei pra ele ser mais criativo aí, fazer uma coisa diferente. Deixa o like aí se vocês gostaram. Eu não sei como vai ficar, porque eu tô fazendo antes. Esse vídeo eu não assisti também. Eles estão pagando mais. Pra você ter uma noção, mas como é que era a preta do ano passado mesmo? Cara, era essa daqui. E aí você pode gostar ou não, eu sei que muita gente tem um pé atrás com a bola e tal, mas assim, eu tenho ela Muito e bonito. eu acho que quase todas as últimas da capa, tanto brancas quanto pretas. Cara, tem muito detalhe na camisa, é muito mais rica. Por mais que você não goste, você tem que combinar comigo. Que assim, é feito com muito mais carinho, tá ligado? Você tem referências internas e externas, não só nessa camisa, mas em outras. Tem frases do Roberto Dinamite, tem, sabe, toda uma riqueza de detalhes. Cara, na da Nike, voltando aqui, tem as coordenadas geográficas aqui, um retângulo blocado na camisa, essas referências, esqueci a palavra, acabei de falar. As coordenadas são de São Januário, mas assim, é um retângulo blocado, é um bagulho feito com a maior preguiça do mundo. A Nike paga bem, e é um sonho ver o Vasco Nike. Mas, pelo menos no uniforme preto, foi feito com a preguiça, sabe? Um design meio burro. Mas tá E a gente já bonito. tem 5 minutos de vídeo, eu tô discutindo o uniforme. Enfim, é uma dualidade que legal que vê a Nike, mas meu Deus do céu. E agora, do outro lado também. Enquanto isso, a branca já é um pouco mais bonita. Não é lá a reinvenção do design, é a coisa mais foda do mundo, mas é mais legal. E tem um detalhe também, cara. O bom de estar com a Nike são as roupas casuais. Isso aqui é muito bonito. Apesar de ser um básico da Nike, isso aqui Mano, até esse é o, pelo que eu consigo ver, uma blusa. Mano, que bonito, mano. Camiseta, qualquer coisa do Vasco é da hora. Tamo junto, Vasco. Deixa o like aí no velho. Meu Deus. no casaco básico, o escudo do Vasco, a cruz de Malta aqui, tá? A cruz pátria. Na verdade, essa aqui é a cruz de Cristo. Enfim, apesar de ser bem básico, isso aqui é básico também, eu não gasto dinheiro com essa merda. Deve ser o quê? Uns 600 reais? Provavelmente é isso. É um bonito, apesar de ser básico. Então, assim, tirando os uniformes de campo, né, os uniformes de jogo, que costumam ser básicos, o resto das coisas da Nike, nossa, é tudo muito legal e arranca o dinheiro da gente. Enfim, no fim do dia, é legal que a gente esteja com a Nike. Apesar de algumas horas me incomodar. Agora sim, vamos falar de futebol depois de 6 minutos, cara. Como é que começa o jogo de hoje? Começa com o gol do Ryan. A joia que provavelmente está indo embora. Olha só, no meu sair aqui do Maricá, o Andrés Gomes com 36 minutos, como sempre, intercepta a bola, ele faz a jogada, ele tenta fazer o gol, ele defende sobra de graça. O Ryan fazia o primeiro, que poderia ter sido. Mano, isso aí é bom. Quando eu vi um vídeo dele, tipo, falando assim, tipo, dando entrevista, ele não parece ter a idade que tem. Ele é muito mais velho, mano, parece. Não, acho que, eu não sei quantos anos ele tem, mas ele falou também que tá de saída. Se o Raio sair, mano, vai dar muito dinheiro. Disso eu tenho certeza, dá pra contratar muitos caras bons aí que tem no Brasil. Dá, é, dá pra reformular, tipo, umas três posições do Vasco com o dinheiro do Ryan só. Dele com a camisa do Vasco, mas não será porque ele já fez mais um. Mas antes, cara, tem uma paradinha aqui, tá? Eu acho que elogiar o Ryan, a gente elogiou demais. Essa altura do campeonato, até que não acompanha todo o jogo do Vasco, sabe que o Ryan é um destaque no campeonato. Tanto é que foi literalmente um destaque no Campeonato Brasileiro
anterior, foi a revelação e tudo mais, mas já que todo mundo sabe disso, todo mundo sabe da qualidade do Ryan, eu queria trazer o que nem todo mundo sabe. Então, por isso você tem ouvido falar que o Vasco está negociando com o Bergamo por 35 milhões de euros pelo Ryan. E aí, torcedor vascaíno, a gente tem um pequeno detalhe aqui. O Vasco tem um pequeno problema aqui, e essa informação, o Vasco só detém 70% do Ryan. Então, 35 milhões de euros, caso seja esse o valor da venda para o time da Inglaterra, apesar de ser um valor legal, o Vasco só tem 21 milhões desses 35, por causa da porcentagem. Então, assim, ainda é um valor legal, interessante, mas talvez você não sabia dessa, que a gente não vai pegar os 35, a gente pega um pouco mais de 20. O resto é de empresário e da própria família do Ryan, tem dessas, tá ligado? Mas esse moleque provavelmente vai colocar um dinheiro considerável. Eu acho que o Bournemouth é um bom caminho pra ele, então eu acho interessante. A compra, enfim, ele começa aqui do jeito que terminou a temporada passada, jogando bem, fazendo gol, sendo contente, fazendo Vasco. 6 minutos do primeiro tempo. Até aqui, cara, é um Maricá que, assim como você espera que seja o padrão do Campeonato do Brasileiro ou do Campeonato Carioca, o Maricá, ele, com todo respeito do mundo, ele começa errando sendo um time ruim. Mas assim, é o que você espera do Campeonato Carioca, tá ligado? Depois, o que a gente vai ter? A gente tem o Vasco. Campeonato Carioca, que na minha opinião é muito limitado, assim, tem poucos times grandes, médios, tipo assim. O Paulistão. O Mineiro também eu não sei, mas Paulistão tem Mirassol, Bragantino, tem São Paulo. Atualmente São Paulo é nível médio, pelo amor de Deus, né? Tem. Sei lá, mano. Mas tem mais times assim de nível um pouco maior do que níveis pequenos. Vocês entenderam, né, mano? Porque, tipo, jogar com Maricá e jogar com o Bragantino é totalmente diferente, né? Tudo bem que o Palmeiras jogou com a Portuguesa esses dias. Tem outros times assim, mas. Tem outros times menores, mas. Né? Acho que vocês entenderam, vocês são bem inteligentes aí. O juiz até dá um impedimento, mas aqui começam as críticas quanto ao futebol. Lá vai o Diniz, em mais um ano, viver de altos e baixos muito gritantes uns com os outros, tá ligado? A gente faz um gol com 6 minutos e a gente erra, olha o buraco na zaga, por pouquíssimo estava impedido, poderia não ter estado, olha o tamanho do erro aqui. E aí é foda, porque quando tem um erro desse, alguém aqui esqueceu de marcar, alguém, sabe? Existe um culpado individual, só que é tanto erro individual que eu começo a olhar pra quem tá na beira de campo e Diniz, não é possível que tem tanto erro, sabe? É tanta coincidência que parece não ser uma coincidência, saca? Erro aqui de marcação do Vasco, contamos com a sorte, o gol não valeu. Depois, o que acontece? Acontece o seguinte, o Thiago Mendes tenta um gol de bicicleta, altos e baixos. O Vasco do Diniz, ele ataca muito bem, tá ligado? Terminou o Campeonato Brasileiro passado entre os melhores times com ataque, mas também um dos piores times com defesa. Aqui, o Vasco quase faz um gol de voleio, bicicleta, chame lá como você quiser, a bola vai pro escanteio no gol do Coutinho, que faz um golaço, e eu vou... Coutinho, mano, que é muito bom, tá? Gosto muito do Coutinho. Vocês podem ver aí, Shorts. Entra na aba Shorts. Tem edit do Coutinho, porque eu faço edit também. Eu só não sei editar vídeo grande, eu sou um animal pra isso, mas eu tô querendo aprender. Então, vamos voltar pro vídeo. O Coutinho mesmo tendo golaço. Olha só, é assim, como eu falei, hoje eu vou meio que fazer o papel do chato. A bola vem aqui pro Coutinho, ele deixa ela passar com muita tranquilidade, breca, olha pro gol, ajeita, chuta lá no ângulo, faz um senhor golaço. E aqui você vê a reverência da molecada da base com o Coutinho. O Coutinho, ele é Caraca, mano, o farol das molecadas. que da hora, eu nem sabia que tinham feito essa comemoração. Eu achei da hora, tá? Eu que gosto muito do Coutinho, já falei isso umas 3 vezes nesse vídeo. Achei da hora. E o Rai tá colocando a coroa em cima dele, mano. Nossa, que hora. Você vê isso por essa foto aqui. Eu falei a molecada da base, mas tem o Robert Renan também. Finge que é da base também e segue o jogo, é moleque novo. E aí, cara, o que eu fiquei aqui de questionar o Coutinho, tá aqui ele na foto. Esse Coutinho, ele não aparece, ou pelo menos não apareceu, na reta final do ano passado, na Copa do Brasil, quando a gente mais precisou. Assim, o Coutinho tem que aparecer em jogo grande. Realmente tem que assumir isso. Ele faz agora, no começo do Campeonato Carioca, um golaço, um gol de Coutinho, só que normalmente, ou pelo menos no final do ano passado, ele não fazia isso no momento que importava. Então, por exemplo, na Copa do Brasil, no começo, se eu não me engano, contra o Nova Iguaçu, ele faz um golaço à la Coutinho, ele corta pro meio e dá aquela chapada Coutinho, golaço. Já na reta final do campeonato, principalmente no segundo jogo da final, cara, o Coutinho sumiu. Então, assim, esse cara aqui é muito legal que apareça agora no começo do ano, mas seria mais legal ainda se aparecesse também no final. O Coutinho é referência dessa molecada, e a referência se escondeu na final.
como eu falei, cara, apesar de ter criticado lá, eu não quero que ele vá embora. Até porque, sejamos sinceros, a gente não tem capacidade de achar outra coisa melhor tão fácil assim e barato. Não existe essa possibilidade. Mas não é porque eu acho que ele tem utilidade que eu não vou criticar. Esse Coutinho não tem que fazer gol só contra o Maricá, contra o Nova Iguaçu, igual ano passado, ele tem que também fazer gols contra os Corinthians da vida, tá ligado? Eu espero que isso aconteça. Ano passado ele também começou, sabe, mostrando que talvez agora vai, e meio que não foi. Mano, é que tipo assim, o Coutinho ele não é tipo o Neymar, que é decisivo pra caramba. Ele precisa de, tipo assim, tipo, meu Deus, calma aí. Vamos, tipo, se o Coutinho tivesse ali um meio campo um pouquinho mais estruturado, não tô falando que é ruim, mas um pouquinho mais estruturado, e até uns pontas melhores assim pra ajudar ele, ele seria, mano, muito top. Não precisa ser nem um Tony Kroos da vida, assim, um meio campo top. Mas pode ser melhores porque o Coutinho não é muito decisivo, mano. Então, eu acho que esse suporte aí, Vasco, contrate um meio campo melhor. Contrate. Pode pegar o Lucas Evangelista do Palmeiras, eu deixo. Tá? Vou falar aqui com a Leila e já mando a resposta pra vocês. Eu espero que esse ano vá. Muito legal que faça o gol, mas fica aqui esse parênteses e tal de, né, deveria ter aparecido também no final do ano passado. Tô sendo meio chato demais? Perdão, no próximo vídeo prometo que eu vou ser um pouco mais, sabe, eu vou passar mais pano. Hoje aqui me deu raiva porque eu tava lá naquele estádio, o Coutinho praticamente não entrou em campo. Depois a gente toma gol deles. O que acontece, cara? Uma bola jogada dentro da área, lá vem mais uma coincidência. Vamos, se puder carregar aí. Assim, se não for incômodo, eu vou dar um F5 aqui. Vocês me perdoem aqui o transtorno. Vamos lá? Pronto. Olha só, bola tocada no escanteio, cruzada na área. Bate e rebate na área, volta, sobe lá em cima. O Ryan corta pra dentro da área errado. A bola vai sobrar. Gol do Maricá. Sai aqui comemorando. Erro do Ryan, assim, o Ryan é muito bom atacando, e aí ele tava na zaga, e não tem que cobrar muito porque ele é um atacante, mas é um erro básico de futebol. Eu jogando a bola eu faria esse erro, mas eu posso, não sou uma promessa do futebol, tá ligado? O Ryan não era pra poder errar isso aqui. É mais um erro individual. Como é que você cobra o técnico? Se é um jogador individualmente que errou, mas aí tem tanto erro individual que a coincidência deixa de parecer coincidência. Enfim, o Vasco consegue tomar gol até pro Maricá, com todo respeito ao Maricá, mas até pro Maricá. O Vasco começa esse ano, assim como foi todo ano passado. Ataca bem, ataca legal, mas toma gol, toma sufoco em praticamente todo jogo contra praticamente qualquer adversário, inclusive o Maricá. É foda, tá ligado? Enfim, gol deles aqui. Depois a gente tem ainda no primeiro tempo mais erro individual. O Lucas Piton é expulso e aí o Vasco fica com -1 num lance que o Piton, ele não errou pouca coisa não, ele errou só... Tá, calma aí. Eu não sabia que tinha um cara expulso. Por isso que o Vasco, por exemplo, pode ter tomado 2 gols do Maricá. Mas tudo bem, se não tivesse sido expulso, talvez só tomasse um, né? Então, ele tem razão porque o Ryan errou agora e o Lucas Piton foi expulso. Então foram 2 erros individuais que fazem apontar para quem está na beira do campo, que é o Fernando Diniz. Então, né? Ou seja, Vasco, contrate o treinador melhor. E pessoal que está assistindo, deixa o like no canal, porque todos os vídeos que eu reajo do Josão viraliza. Esse é só o segundo, mas contrate com concretizem minha teoria, deixando esse vídeo bem famoso. Então é isso aí, galera. Não vou cobrar mais nada nesse vídeo e bora pro vídeo. Aí. Olha só, ele vem trazendo a bola para trás, poderia ter tocado, não tocou, ele é pressionado, ele perde o controle da bola, ele escorrega e faz pênalti. Pênalti não, e faz o lance com o último homem de expulsão. Cara, muito erro. Mais um erro individual. E aí, eu vou repetir. Mano, tipo assim, o cara escorregou e o juiz marcou falta. Isso não devia acontecer, né? Porque o cara escorregou, foi sem querer. Mas se bem que sem querer não existe no futebol, eu já ouvi essa frase. Mas, mano, pra mim não faz sentido marcar a falta em um escorregão, né? E ó, tá chovendo. Então isso quer dizer que vamos voltar pro vídeo. A coincidência, entendeu? Mais um. Assim, isso aqui é a cara, sei lá, do Hugo Moura, é a cara de Lucas Freitas, trocam as peças, seguem os erros, é muita coisa se repetindo, ele é expulso, não deveria ser, ele é burro no lance, o Vasco passa a jogar com -1, o Vasco termina o primeiro tempo, apesar de estar vencendo dentro de casa contra o Maricá, mas termina o primeiro tempo com um clima de, será que não vai azedar esse caldo no segundo, não? Contra o Maricá, primeira rodada do ano, tá ligado? Campeonato Carioca, a gente tá arrumando jeito de passar perto.
É complicado, Diniz. Tipo assim, eu sei que no 8 ou 80, às vezes você chega numa final de Copa do Brasil e numa dessas você pode ganhar. O 80 é muito legal. Mas tem muito 8 também, tá ligado? É o Maricá e a gente tá passando aperto. Tem 8 demais, é meio complicado. Então, se puder ter um pouquinho mais de paz no ano, não seria ruim, não, tá ligado? Enfim, vamos dar sequência, porque o Diniz faz lá suas caretas e tal, fica puto com o Piton, aquela coisa toda, e termina dessa forma o primeiro tempo nesse clima de, cara, será que não vai dar bosta no segundo, não? E aí, cara, eu trago aqui os números, e nada é mais Fernando Diniz do que isso aqui. 75% de posse de bola contra 25% é um atropelo. É Fernando Diniz, é o padrão. Assim, é quase uma brincadeira, é quase piada isso aqui, tá ligado? Nada é mais Fernando Diniz. Em finalizações, a gente tem 9-4 pro Vasco, com finalizações no gol mesmo, 6-1. O Vasco até que jogou bem, o Vasco meio que dominou, dominou. O problema é que conseguiu passar perto contra o Maricá. É complicado, tá ligado? No segundo, o que a gente tem? Mais um gol do Ryan. Esse sim, podendo ser o último gol dele, talvez. Olha só, um gol muito bonito. O Coutinho, que eu cobrei aqui no começo, ele acerta uma assistência, ele domina essa bola, vê o Ryan passando, dá o passe, não está impedido. O Ryan em excelente fase. Cara, nem dava medo dele perder o gol. O Ryan tá tão bem, e, assim, o Ryan tá tão bem que ele transmitia essa confiança, tá ligado? Então ele sai cara a cara, muita gente tremeria, ele não treme, ele dribla o goleiro, passa, chuta, faz o gol tranquilo, assim, com uma calma dos grandes. E calma dos grandes e que assistência do Coutinho, mano. Essa bola lá na frente não foi impedido, mano. Que golaço. Em conjunto, todos os créditos pro Coutinho, brincadeira. Golaço do Ryan, até porque muito aura, muita aura. É uma pena que o Vasco, que o futebol brasileiro não consiga segurar os Ryans. É de verdade uma pena. O Ryan tem 19 anos hoje, e eu nem falo que, nossa, que bom seria se a gente conseguisse segurar ele que 10 anos, a carreira toda. Porque isso é impossível, mas, cara, que bom seria se pelo menos a gente conseguisse segurar até, sei lá, os 21, igual o Santos segurou o Neymar em 2013. Sabe, o Ryan tem 19, 21 seria em mais 2 anos, tá ligado? A gente poderia ver. O Ryan, ele tá nesse ponto, igual eu falei, ele tá tão em estado de graça que no lance que ele sai cara a cara, você sabe que ele vai fazer. Tipo assim, muito jogador treme, Diego Souza, porque às vezes você fica ali com medo do momento, mas ele sabe que ele tá bem, ele sabe que ele é bom, ele vai lá e faz o gol. Ele começa a temporada já fazendo 2 gols, o segundo, muito a cara do arranque, do estar no lugar certo que ele recebe antes do meio de campo. Muito bom jogador, cara, seria muito legal se a gente pudesse ter mais 2 anos dele aqui, porque eu acho que esse moleque evoluiria ainda mais, e a gente poderia ter no Brasil aquela identificação. Infelizmente, provavelmente não será possível. A gente tem que se focar provavelmente em vender bem ele. Que jogador bom. A gente formou um baita cara. É torcer para ele dar certo lá fora e torcer para ele ser muito bem vendido, que a gente precisa de grana. A verdade é essa. Enfim, 2 gols do moleque. Será que esse foi o último gol dele com a camisa do Vasco? O tempo dirá, a gente volta aqui domingo agora, tem mais um jogo. Eu acho que o Vasco vem titular de novo, até porque eu não vejo onde faria sentido o primeiro jogo titular e o segundo, sei lá, os reservas, a base, tá ligado? Não vejo lógica, então se ele ainda estiver aqui, pode ser que ele faça mais um gol. Ou talvez esse foi o último, o tempo dirá. Enfim, depois o que a gente tem é mais um gol do Vasco, começa a virar meio várzea ali, o Maricá é ruim, então a gente mesmo com menos um, a gente chega a fazer 4-1 no placar, só que a gente também não é lá grandes coisas, então a gente toma mais um gol do Maricá, 2 gols do Maricá. Sabe? Pro Maricá a gente tá tomando 2 gols. E aí, cara, eu termino aqui falando o seguinte: é muito complicado. Assim, eu espero que seja um ano bom, mas é um ano de ganhar tudo? Definitivamente não. Eu espero que haja evolução, tá ligado? Porque o Vasco está contratando aparentemente bem. É claro que a gente não tem dinheiro pra, sei lá, trazer o Gerson, nem o Paquetá, mas o Vasco tem achado ali boas opções. O Brenner, é claro que existe sempre a possibilidade de ser um novo Matheus França, mas, cara, é um cara que, assim como o Matheus França, me empolga e tal, tá ligado? Até mais do que o Matheus. Então, assim, o Vasco pelo menos se movimenta corretamente, mas não tem absolutamente nada a ganho. Não tem nem tranquilidade à vista, porque, cara, a gente faz um primeiro jogo onde, apesar de ganhar bem, a gente também, é verdade, que passa um certo aperto pro Maricá. Que, assim, é novidade para eles estarem na Série A do Carioca. É complicado. Então, assim, esse foi o vídeo que eu pego um pouco mais pesado. Na semana que vem, ou melhor, no domingo agora. É domingo é semana que vem, né? Assim, pra mim a semana começa na segunda-feira, mas supostamente começa no domingo. Então, na semana que vem, no próximo jogo, domingo, 6 horas da tarde, a gente vai estar aqui para comentar se o Vasco dá mais um passo positivo ou negativo e para falar melhor do time, com mais otimismo. Show de bola? Então, combinado? Vejo você domingo. É nóis, valeu, sou o Josão. Calma aí, anúncio. Não usem bet, crianças. Ó, galera. Vídeo aí muito bom. Tamo junto com o Josão. Estou sempre reagindo aos vídeos dele. E bora lá. Ó, vou colocar aqui na tela o jogo que o Vasco vai ter. Que teve, né? Acho que foi esse domingo agora. Ou não? Deixa o like, se inscreve no canal. E fui.